esperar a orelha. Por quê? Som. Boa noite a todos os internautas que nos acompanham. Com a presença de Deus, iniciaremos a 41ª sessão ordinária desta Casa de Leis. Peço 1 minuto de silêncio pelo falecimento da senhora Terezinha Noélia Machado e do senhor Hermógenes Guilherme Neto, conhecido como Morginho. Peço à secretária que faça a chamada dos senhores vereadores. Antônio Marcos Nidialco. Cleide Maria Vieira da Silva, presente. Clodoaldo Soares de Almeida. Presente. Cristiana Aparecido Braga. Isael Campos Barbosa. Presente. Isarildo Moreira Farrapo. Presente. Sidney de Jesus dos Santos. Presente. Valesca Menezes Garcia. Presente. Valmir Bedoni dos Santos, ausente. Convido o nobre vereador Sidney de Jesus dos Santos para fazer a leitura de um trecho bíblico. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, vereadores, vereadoras, público aqui presente que acompanha online. Meus pêsames à sua sogra e à família do Morginho. Que Deus dê um descanso para eles eterno. Vou fazer uma leitura do trecho bíblico de Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em que confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele cobrirá com suas penas e sob suas asas você encontrará o refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado e 10.000 à tua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, o Senhor o seu refúgio, nenhum mal atingirá, desgraça alguma chegará à tua tenda, porque a seus anjos ele dará ordem a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisarás o leão e a cobra,
pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama e eu resgatarei, eu protegerei, pois conheço o meu nome. Ele chamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo-ei e cobri-lo-ei de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Essas são as palavras de Deus. Declaro aberto o expediente com leitura das matérias e nos termos do artigo 20, inciso 3º, as linhas A e M, o artigo 163, inciso 3º do regimento interno desta Casa de Leis, requer ao plenário a dispensa da leitura da ata da sessão anterior, passando diretamente à sua votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, os que forem contrários queiram se manifestar. Está aprovado. A ata da 40ª sessão ordinária realizada no dia 30 de novembro de 2022 está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, os que forem contrários queiram se manifestar. Está aprovado. Mensagem justificativa referente ao projeto de lei número 60 de 2022, de 5 de dezembro de 2022. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, encaminho a Vossa Excelência e dignos pares o projeto de lei para compor o orçamento municipal de 2022, no qual nos permitirá a abertura de crédito adicional suplementar para compor o orçamento vigente. O crédito suplementar será utilizado para transferência de recursos para a Associação Santa Casa de Misericórdia de Salto Pirapora, para subsidiar folha de pagamento com o 13º salário dos colaboradores da entidade, conforme plano de trabalho anexo. Dessa forma, considerando o interesse social envolvido, bem como a relevância e urgência da matéria, encaminho o presente projeto, solicitando que seja o mesmo recebido e processado nos termos do artigo 59 da Lei Orgânica do Município, aproveitando a oportunidade para renovar a Vossa Excelência e nobres pares meus protestos de consideração e apreço. Matheus Marum de Campos, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 60/2022, de 6 de dezembro de 2022, dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providências. Matheus Marum de Campos, prefeito do município de Salto Pirapora, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no artigo 42 da Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964. Faço saber que a Câmara Municipal de Salto Pirapora, Estado de São Paulo, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica aberto na Prefeitura Municipal de Salto Pirapora crédito adicional suplementar no valor de R$ 390 mil na seguinte dotação do orçamento vigente. Secretária da Saúde, manutenção da divisão de atenção hospitalar, outros serviços terceiros, pessoa jurídica, R$ 390 mil. Transferência e convênio estadual vinculados. Artigo 2º. O crédito adicional suplementar no valor de R$ 390 mil, previsto no artigo 1º desta lei, será processado com recursos provenientes de anulação parcial de dotação da seguinte despesa. Secretaria de Saúde, manutenção da divisão de especialidades médicas, outros serviços terceiros, pessoa jurídica, R$ 390 mil. Transferências e convênios estaduais vinculados. Artigo 3º. As despesas decorrentes com a execução desta lei correrão por conta de recursos estaduais. Artigo 4º. O crédito adicional suplementar, objeto desta lei, passa a compor o plano plurianual vigente, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual do exercício de 2022.
Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Matheus Marum de Campos, Prefeito Municipal. Mensagem justificativa referente ao projeto de lei número 61/2022, de 6 de dezembro de 2022. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, encaminho a Vossa Excelência e dignos pares o projeto de lei para compor o Orçamento Municipal de 2022, no qual nos permitirá a abertura de crédito adicional suplementar para compor o orçamento vigente. O crédito suplementar será utilizado para atender despesas com reforço de dotações necessárias para cumprir com compromissos até o findar do exercício financeiro, sendo ajuste da dotação referente à devolução de 1/3 de férias e uma sentença judicial. Dessa forma, considerando o interesse social envolvido, bem como a relevância e urgência da matéria, encaminho o presente projeto, solicitando que seja o mesmo recebido e processado nos termos do artigo 59 da Lei Orgânica do Município, aproveitando a oportunidade para renovar a Vossa Excelência e nobres pares meus protestos de consideração e apreço. Respeitosamente, Matheus Marum de Campos, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 61/2022, de 6 de dezembro de 2022, dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providências. Matheus Marum de Campos, prefeito do município de Salto Pirapora, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no artigo 42 da Lei Federal, número 4.320, de 17 de março de 1964. Faço saber que a Câmara Municipal de Salto Pirapora, Estado de São Paulo, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica aberto na Fundação Pública Previdência Funcionário Público Municipal crédito adicional suplementar no valor de R$ 250 mil, na seguinte dotação do orçamento vigente. Suplementação. Fundação Pública Previdência Funcionário Público Municipal, R$ 250 mil. Manutenção das atividades da Fundação Pública, R$ 250 mil. Recursos próprios da administração indireta, RPPS Contribuições. Artigo 2º. O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de superávit financeiro. Artigo 3º. O crédito adicional suplementar, objeto desta lei, passa a compor o plano plurianual vigente, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual do exercício de 2022. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Matheus Marum de Campos, Prefeito Municipal. Mensagem justificativa referente ao projeto de lei número 62/2022, de 6 de dezembro de 2022. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, encaminho a Vossa Excelência e dignos pares o projeto de lei para compor o orçamento municipal de 2022, no qual nos permitirá a abertura de crédito adicional suplementar para compor o orçamento vigente. O crédito suplementar será utilizado para atender despesas com reforço de dotações necessárias para cumprir com compromissos até o findar do exercício financeiro, sendo ajuste da dotação referente à devolução de 1/3 de férias e uma sentença judicial. Dessa forma, considerando o interesse social envolvido, bem como a relevância e urgência da matéria, encaminho o presente projeto, solicitando que seja o mesmo recebido e processado nos termos do artigo 59 da Lei Orgânica do Município, aproveitando a oportunidade para renovar a Vossa Excelência e nobres pares meus protestos de consideração e apreço. Respeitosamente, Matheus Marum de Campos, Prefeito Municipal.
Projeto de Lei número 62/2022, de 6 de dezembro de 2022. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providências. Matheus Marum de Campos, prefeito do município de Salto Pirapora, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no artigo 42 da Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964. Faço saber que a Câmara Municipal de Salto de Pirapora, Estado de São Paulo, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica aberto na Fundação Pública Previdência Funcionário Público Municipal crédito adicional suplementar no valor de R$ 290 mil nas seguintes dotações do orçamento vigente. Suplementação. Fundação Pública Previdência Funcionário Público Municipal, R$ 290 mil. Operações especiais do município, sentenças judiciais, R$ 20 mil. Recursos próprios da administração indireta, RPPS e contribuições. Manutenção das atividades da Fundação Pública, R$ 120 mil. Indenizações e restituições, recursos próprios da administração indireta, RPPS e contribuições. Manutenção dos benefícios previdenciários, R$ 150 mil. Aposentadorias, reserva remunerada e reforma, recursos próprios da administração indireta, RPPS e contribuições. Artigo 2º. O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de anulação. Fundação Pública Previdência Funcionário Público Municipal. Reserva de contingências, R$ 290 mil. Reserva de contingências, recursos próprios da administração indireta, RPPS e contribuições. Anulação, R$ 290 mil. Artigo 3º. O crédito adicional suplementar objeto desta lei passa a compor o plano plurianual vigente, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual do Exercício de 2022. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Matheus Marum de Campos, prefeito municipal. Mensagem justificativa referente ao projeto de lei complementar número 21 de 2022, de 7 de dezembro de 2022. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, temos elevada honra de submeter à apreciação e deliberação desse CRES da Câmara Municipal o incluso projeto de lei complementar que tem por finalidade alterar a redação do artigo 24 da Lei Complementar Municipal número 9/2010, que dispõe sobre a reorganização do Estatuto e Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público do município de Salto Pirapora e da outras providências. A presente propositura tem por objetivo adequar a legislação local à Lei Federal número 11.738/2008, que determina em seu artigo 2º que a jornada de trabalho do magistério deverá ser distribuída em 2/3 da jornada de trabalho para o desempenho das atividades de interação com os educandos e 1/3 da jornada de trabalho para as atividades extra-classe. Necessário salientar ainda que o Supremo Tribunal Federal já se posicionou pela constitucionalidade da lei federal, devendo assim a municipalidade observar as disposições em comento em sua rede de ensino. Antes ao exposto, estando a presente propositura plenamente justificada, esperamos contar com o costumeiro apoio de Vossa Excelência e dignos pares, para que o projeto em tela seja lido, discutido e finalmente aprovado. Nada mais havendo para o momento, aproveitamos a oportunidade para apresentar a Vossa Excelência, bem como aos demais membros dessa Casa, os nossos protestos de estima e consideração,
Matheus Barum de Campos, prefeito municipal. Projeto de lei complementar número 21 de 2022, de 7 de dezembro de 2022. Altera a redação do artigo 24 da Lei Complementar Municipal número 9 de 2010, que dispõe sobre a reorganização do Estatuto e Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público do município de Salto Pirapora e da outras providências. Matheus Barum de Campos, prefeito municipal, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, em conformidade com o artigo 31, inciso 13, 53, parágrafo único, inciso 4 e 55, inciso 1 e 2, todos da Lei Orgânica do município. Faz saber que a Câmara Municipal de Salto Pirapora aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei complementar. Artigo 1º. O artigo 24 da Lei Complementar número 9, de 4 de dezembro de 2010, que estabelece a jornada de trabalho da classe docente, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 24. Os ocupantes de cargos docentes ficam sujeitos às seguintes jornadas de trabalho. 1. Educador de creche, 40 horas semanais, sendo 26 horas em atividades com alunos, 2 horas de trabalho pedagógico coletivo cumpridas na unidade escolar em atividade com os pares, 5 horas de HTPI, horas de trabalho pedagógico individual cumpridas na unidade escolar e 7 horas de HTPL, horas de trabalho pedagógico de livre escolha, totalizando 200 horas semanais. Segundo, professor de pré-escola, professor de educação básica 1, professor de educação artística, professor de educação física, professor de educação especial 1, professor de educação especial 2, professor de educação especial e professor adjunto de educação básica, 30 horas semanais, sendo 20 horas em atividades com alunos, 2 horas de trabalho pedagógicos coletivos, cumpridas na unidade escolar em atividades com os pares, 3 horas de HTPI, horas de trabalho pedagógico individual, cumpridas na unidade escolar, e 5 horas de HTPL, horas de trabalho pedagógico de livre escolha, totalizando 150 horas semanais. 3. Professor de Educação Básica 2. A. Jornada inicial de trabalho docente 20 horas semanais, sendo 16 horas aula, de 50 minutos em atividades com alunos. 2 horas de trabalho pedagógico coletivo, cumpridas na unidade escolar em atividades com os pares. 1 hora e 20 minutos de HTPI, horas de trabalho pedagógico individual, cumpridas na unidade escolar. E 3 horas e 20 minutos de HTPL, horas de trabalho pedagógico de livre escolha, totalizando 100 horas semanais. B. Jornada básica de trabalho docente, 22 horas e 30 minutos semanais, sendo 18 horas aula, de 50 minutos em atividades com alunos, 2 horas de trabalho pedagógico coletivo, cumpridas na unidade escolar, em atividades com os pares, 1 hora e 45 minutos de HTPI, horas de trabalho pedagógico individual, cumpridas na unidade escolar, e 3 horas e 45 minutos de HTPL, horas de trabalho pedagógico de livre escolha, totalizando 112 horas e meia mensais. C. Jornada integral trabalho docente, 30 horas semanais, sendo 24 horas aula de 50 minutos em atividades com alunos, 2 horas de trabalho pedagógico coletivo, cumpridas na unidade escolar, em atividades com os pares, 3 horas de HTPI,
horas de trabalho pedagógico individual cumpridas na unidade escolar e 5 horas de HTPL, horas de trabalho pedagógico de livre escolha, totalizando 150 horas mensais. Artigo 2º. Ficam mantidas as demais disposições da Lei Complementar número 9, de 14 de dezembro de 2010. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução da presente Lei Complementar correrão por conta de dotações orçamentárias próprias. Artigo 4º. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. Mateus Marum de Campos, Prefeito Municipal. Requerimento 155/2022. Requerimento de autoria do vereador Clodoaldo Soares de Almeida. Requeiro à mesa, nos termos regimentais do vídeo plenário, para propor ao Poder Executivo, através do setor competente, a instalação de pontos de iluminação pública ao longo da Rua das Palmeiras, à altura do número 515, bairro Quintas de Pirapora. Justificativa. O local citado tem uma grande circulação noturna de pessoas, tanto estudantes como munícipes, que frequentam a igreja, sempre expostos aos riscos de assaltos e acidentes, em função da escuridão do local. Requeiro que esta medida seja executada com a brevidade que o assunto requer. Sala das Sessões, 2 de dezembro de 2022, Clodoaldo Soares de Almeida, vereador. Requerimento 155/2022, de minha autoria, está em discussão. Requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, os que forem contrários queiram se manifestar. Requerimento está aprovado. Requerimento 156/2022. Requerimento de autoria do vereador Clodoaldo Soares de Almeida. Requeiro à mesa, nos termos regimentais do vídeo plenário, para propor ao Poder Executivo, através do setor competente, a instalação de janela de ventilação no velório municipal, especificamente na primeira sala, à esquerda da entrada principal, bem como aparelhos de ar-condicionados no salão central, visando o melhor conforto dos parentes e amigos que perderam seus entes queridos. Justificativa. A sala citada não possui nenhum sistema de ventilação. Em caso onde a pessoa falecida é conhecida da população, muita gente se dirige ao velório para as condolências finais, o local fica extremamente abafado e sem condições de permanência pelo excesso de pessoas. Requeiro que esta medida seja executada com a brevidade que o assunto requer. Sala das Sessões, 5 de dezembro de 2022. Clodoaldo Soares de Almeida, careca do posto vereador. Requerimento número 156/2022, de minha autoria, está em discussão. Requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, os que forem contrários queiram se manifestar. Requerimento está aprovado. Requerimento 157/2022. Requerimento de autoria da vereadora Cleide Maria Vieira da Silva. Requeiro à mesa, nos termos regimentais do vídeo plenário, para propor ao Poder Executivo, através do setor competente, a instalação de um braço de iluminação pública na Rua da Servidão 4, altura do número 127, bairro Guaxanduva. Justificativa. Este requerimento se fundamenta pelas reclamações dos moradores a respeito da escuridão do local, colocando em risco a segurança dos munícipes ante assalto e acidentes. Dessa forma, requeiro que as medidas sejam tomadas em tempo adequado. Sala das Sessões, 5 de dezembro de 2022, Cleide Maria Vieira da Silva, vereadora. Requerimento de número 157/2022, de autoria da vereadora Cleide da Agropecuária, está em discussão. Requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão.
Os que forem contrários queiram se manifestar. O requerimento está aprovado. Senhores vereadores, a palavra está livre. Vereador Antônio Marcos. Senhor presidente, nobres colegas, senhoras vereadoras, público presente, quero compartilhar com os nobres vereadores, essa Casa de Leis, que recebi uma informação e quero compartilhar aqui junto com os nobres vereadores, companheiros, vereadoras, né? Que nós observamos que nós estamos passando um momento difícil, né? A gente olha aí para a economia mundial, nós, com as nossas economias dentro de nossos lares, no meio de nossos familiares, então todo mundo está trabalhando para ajustar, né, as suas finanças, né? Isso que é muito importante a gente fazer isso dentro de nossa demanda, né? E só que tem hora que a gente parece que não vê que dentro do nosso contexto de vida parece que as coisas não estão acontecendo dessa maneira, né? Alguns meses atrás, um cidadão aqui de Salto Pirapora recebeu anonimamente um envelope contendo muitas notas fiscais aqui, né, mostrando compras efetuadas pela administração municipal. Esse cidadão, ele resolveu fazer um levantamento, né, disso aí, dos itens contidos na folha, né? E foram bastante dias de trabalho, horas de levantamento aí, na qual esse levantamento que ele fez já foi direcionado uma apresentação na Polícia Federal, com o intuito, né, de que fossem apuradas possíveis irregularidades cometidas, né, nesse processo licitatório, né? E no mês de agosto também, teve o Tribunal de Contas do município, esteve aqui no município, nas escolas municipais, e a diretora da escola, a Silvia, a dona Ivone, ela também recebeu esse envelope, e ela protocolou direto no Ministério Público, no Tribunal de Contas, essas notas, onde o Tribunal de Contas ele acatou dentro desse processo de trabalho, né, analisou para juntar-se as contas da referida administração do ano de 2021, né? Então tem um despacho do Tribunal de Contas, né, que existe um processo de que foi direcionado lá. E dentro desse processo eu até quero enaltecer aqui a figura dessa professora, porque ela foi corajosa, porque se todos os funcionários públicos tivessem o empenho, a coragem que ela teve de levar a informação de que acontece na sua unidade de trabalho para o Ministério Público, ou que seja para o Tribunal de Contas, né, muitas coisas seriam evitadas, né? Então, dentro desse levantamento que foi feito, dessa informação que foi passada ao Tribunal de Contas, né, que ele acolheu aqui os exames da conta, né, e deixando assim para o relatório para uma fiscalização posterior, né, que foi o trabalho que foi desenvolvido. E nós temos aqui alguns itens, né, dessa licitação que foi feita, que eu pedi até por Francisco se ele pudesse colocar aqui para nós alguma coisa. Tem
alguns itens que foi feito esse levantamento. Essa licitação, ela ocorreu praticamente em 11 de fevereiro de 2021, com solicitação de materiais para diversas secretarias, né? E essa avaliação dessa proposta aí, desse pregão eletrônico, ele saiu mais ou menos uma licitação de 7,5 milhões, né? Onde esse valor seria dividido em 4 lotes. Então, esse cidadão, José Roberto dos Santos, ele fez essa representação e fez esse levantamento desses itens que vocês podem ver aqui. Um primeiro item aqui, a gente vê aí nessa tela aí, quem puder ver, cotovelo de esgoto. Cada peça foi pago R$ 118,00. Foi licitado 100 peças, né, que vocês estão vendo aí atrás. Foi entregue 10 peças. E esse levantamento, um prévio levantamento aí, que foi feito nas unidades na loja, vocês podem ver aí atrás, né? Tem 9 até R$ 14,00 o preço de cada unidade. Olha o quanto foi pago pela administração. Aí nós temos um outro item também, 197.313, foram licitados 100 peças, foram entregues algumas peças, e o valor licitado foi R$ 12,35, e o valor que a gente vê dentro dos comércios aí é R$ 5,00. Então a gente vê um valor gritante dessas peças dentro dessa licitação. Temos um outro item também aí, 233 aí, que cada peça dessa foi licitada a R$ 97,00. Foram compradas 40, licitado 40, entregue 15 peças. E essas peças das lojas assim da cidade que a gente vê, ela tem um valor de R$ 8,00, 8 e pouco, 10, depende do local que você analisa, né? E aí nós podemos também observar aqui um outro item, 269, né, que é um sifão universal, que o pessoal está vendo ali. O preço licitado dele também, R$ 24,79, e o preço de custo que foi levantado, né, nas lojas. Aqui nós podemos ver também umas torneiras que foram licitado, 60 peças foi licitado a R$ 135,90 em média, e cada unidade aí que a gente encontra aí no mercado, R$ 35,00, um preço maior, 19. Mas o interessante é que foi licitado aí 60 peças e foi entregue 74 peças, né? Então, aqui nós sabemos que a prefeitura ela pode receber somente aquilo que ela compra. Ela não pode licitar mais, agregar alguma coisa a mais daquilo que é licitado, né? Nós temos também aí outras peças que foi encontrada dentro do valor de licitação, em média R$ 13,00, R$ 14,00 aí, até R$ 18,00, e foi comprada por R$ 85,00. O que a gente, que eu estou querendo tentar mostrar para vocês aqui, é que alguma coisa está acontecendo, né, dentro do sistema de licitação municipal. Tem que haver uma responsabilidade. Nós não estamos aqui para condenar, criticar ninguém, mas está na hora de se haver aí um tempero na situação, nas coisas para acontecer, para poder fazer mudança nisso aí. Nós não estamos aqui para poder ficar maiando o que estão tirando, estão fazendo, estão acontecendo, mas que venhamos a ter um olhar de respeito com o dinheiro público, que nós precisamos de ter esse respeito com o dinheiro público dentro do município. Os cidadãos, eles pagam os impostos, tudo é gerado através de impostos. E hoje a gente vê, dentro de um processo de licitação, ainda bem que aquela diretora lá, que hoje está respondendo um processo aí,
de processo administrativo. Ainda bem que ela entrou lá no Tribunal de Contas e mostrou que estava acontecendo alguma coisa. E lá no Tribunal de Contas, quando veio informação para a prefeitura, pararam de receber essas mercadorias, essas coisas aqui. Porque senão poderia ter sido muito mais gritante essa situação. Então eu coloco aqui, né, pela indignação que a gente fica com referente à situação, o trabalho que o cidadão fez aí, e a gente mostra para vocês, para que nós venhamos, através disso aí, né, num ano vindouro aí, começar a mudar a postura, cobrar um pouco mais responsabilidade das pessoas que registram preço na licitação, que buscam, para que venham fazer as coisas assim, melhor para o cidadão. Que toda a economia vai direcionar dinheiro para a população, vai ser melhor atendido, entendeu? Então seria essa a ideia que a gente tem, né, de buscar isso aqui. E fico assim, sabe, dizendo que se os vereadores quiserem buscar mais informação, converse aí com o cidadão, de repente convida para vir aqui, prestar esclarecimentos na Câmara, de como chegou nessa situação aqui, para que nós não venhamos a sempre estar levantando informação, e às vezes nada vem acontecer, sabe? Então, isso aqui foi levado lá para a Polícia Federal, de Sorocaba, foi protocolado lá, foi levado esse documento lá. Tribunal de Contas tem ciência, né? E a gente espera que não venha mais acontecer esse tipo de coisa dentro da nossa cidade, da nossa administração, né? Eu fico mais atento referente a isso, porque semana passada, alguns dias atrás, nós aprovamos um projeto aqui de 6 milhões, né, da Secretaria de Educação, e nós queremos que, se houver alguma licitação da educação, que nós venhamos a estar de olho, para que venham gastar o dinheiro com coerência, né? Que é dinheiro público, ele tem que ser bem gasto, um dinheiro bem direcionado, né? Então, essas informações que eu queria passar para os nobres vereadores, a mesa diretora, né? Para que nós possamos aí ver o que dá para fazer em análise para melhorar um pouco mais essa cobrança lá em cima. Processo, licitação, alguma coisa lá. Que de repente foge até dos próprios olhos do prefeito, né? Porque é grande a cidade para o camarada administrar, para estar cuidando de tudo, né? Certo que essa empresa aqui foi a única empresa que participou desse processo de licitação aqui, desse pregão eletrônico, né? Então a gente quer estar olhando para isso, tendo bons olhos, para que venham ter novas oportunidades para o próximo ano, para que a gente venha ter aí mais qualidade de vida para atender a nossa população. Obrigado, senhor presidente. Senhores vereadores, a palavra continua livre. Cleide. Vereadora Cleide. Boa noite, presidente, membros da mesa, vereadora, vereadores, público presente que estão online. Esses dias atrás, eu pedi para o prefeito para trocar as lâmpadas da avenida ali do Campo Largo, a avenida principal, que vários comerciantes pediram para mim, falaram para mim, viu, Creide, não tem como trocar as lâmpadas, que está acontecendo muito assalto, tudo. Daí foi trocado por lâmpadas de LED. E graças a Deus, semana retrasada, estava tudo iluminado o Campo Largo. Então, eu queria fazer um agradecimento à companhia que fez o serviço, ao prefeito e todas as pessoas envolvidas nisso daí. Tá? Que Deus abençoe todos vocês. Senhores vereadores, a palavra continua livre. Boa noite, senhores vereadores, vereadoras, público aqui presente e os que nos acompanham online. Queria também parabenizá-la, vereadora, porque isso aí já é um pedido antigo seu, né?
Você vem desde a gestão passada. Na gestão passada, eu me lembro, estava com você, eu, o vereador Ney, né, estávamos aqui, e eu via que você batia nesse pedido seu. Você ficou 4 anos, e eu acredito que acho que não foi iluminado nenhuma luz para você. Né? E agora, então, eu a parabenizo pela insistência, né, do seu trabalho, e você foi atendida. Então, foi no Juncal também que eles fizeram a iluminação lá no Juncal, que a turma sofria, muito escuro. E, graças a Deus, agora está tudo iluminado. Então, voltando, né, falar, eu as parabenizo, né, pelo seu trabalho, parabenizo também a equipe, ao prefeito, né, que você também fez o pedido, a equipe da CPFL, e dizer que você está fazendo um ótimo trabalho. Parabéns, vereadora. Em pouco tempo que eu pedi, faz um mês e pouquinho que eu falei, e agora, semana retrasada, fui ver, está tudo iluminado. Parabéns. Graças a Deus. Parabéns você, parabéns à administração. Outra coisa que eu queria pontuar aqui, projeto de lei, que a gente, vamos votar ainda, né, dos 390 mil, acredito que vai existir uma unanimidade aqui, 390 mil, isso aqui também, a gente temos que ser justo, né, com o que fazemos. Parabenizá-lo também, a administração. Eu fui até o prefeito, conversei com ele, a pedido da Santa Casa, inclusive o administrador da Santa Casa, o nosso amigo Luciano, veio, conversou comigo, pediu para a gente até dar um apoio, né? Falei, pode ficar tranquilo que os vereadores são unânimes nessa causa. O que eu preciso é que você vá, já falei com o prefeito, já foi falado com a diretora financeira da prefeitura, e hoje eles mandaram para a gente aqui um projeto de 390 mil reais para fazer o custeio do 13º dos funcionários da nossa Santa Casa. Pode ter alguém que fale assim, mas tanto dinheiro para a Santa Casa? Sim, mas eu acredito que todo mundo tem pelo menos um pouquinho de entendimento que a saúde é muito cara. Saúde é muito cara. Nós temos que melhorar algumas coisas? Sim, temos. Como eu tenho que melhorar dentro da minha casa, né? Mas isso aqui eu vejo como um sucesso da administração atual, que eu quero parabenizá-lo novamente, pessoal da Santa Casa, e também parabenizá-lo aqui, os vereadores, que eu tenho certeza que vão aprovar esse projeto aqui. Então, parabéns a todos os envolvidos. Obrigado a todos. E a palavra continua livre, vereadores. Passamos à ordem do dia. Peço à secretária confirmar a presença dos senhores vereadores. Presença confirmada com a ausência de Valmir Bedoni dos Santos. Declaro aberta a ordem do dia, com leitura, discussão e votação das matérias. Requerimento. Nós, vereadores abaixo assinados, solicitamos à mesa, depois de ouvido o plenário, seja submetido em regime de urgência especial, artigo 137, e com fulcro no artigo 139, inciso 1º, a linha B do Regimento Interno, o projeto de lei número 60/2022, de 5 de dezembro de 2022, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e da outras providências. O projeto de lei número 61/2022, de 6 de dezembro de 2022, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e da outras providências. E o projeto de lei número 62/2022, de 6 de dezembro de 2022, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e da outras providências. Requerimento assinado por 7 vereadores. Sala das Sessões, 7 de dezembro de 2022. Parecer número 107/2022 da Comissão de Justiça e Redação, favorável ao projeto de lei número 60/2022.
Parecer número 90/2022 da Comissão de Finanças e Orçamento favorável ao projeto de lei número 60/2022. Parecer número 36/2022 da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social favorável ao projeto de lei número 60/2022. Projeto de lei número 60/2022, de 6 de dezembro de 2022, dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e da outras providências. Projeto de lei de número 060/2022 está em discussão. Projeto de lei de número 060/2022 está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, os que foram contrários queiram se manifestar. Projeto de lei de número 060/2022 está aprovado. Parecer número 108/2022 da Comissão de Justiça e Redação favorável ao projeto de lei número 61/2022. Parecer número 91/2022 da Comissão de Finanças e Orçamento favorável ao projeto de lei número 61/2022. Projeto de lei número 61/2022, de 6 de dezembro de 2022. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e da outras providências. Projeto de lei de número 061/2022 está em discussão. Projeto de lei de número 061/2022 está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contrários queiram se manifestar. Projeto de lei de número 061/2022 está aprovado. Parecer número 109/2022 da Comissão de Justiça e Redação favorável ao projeto de lei número 62/2022. Parecer número 92/2022 da Comissão de Finanças e Orçamento favorável ao projeto de lei número 62/2022. Projeto de lei número 62/2022, de 6 de dezembro de 2022. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e da outras providências. Projeto de lei de número 062/2022 está em discussão. Projeto de lei de número 062/2022 está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contrários queiram se manifestar. Projeto de lei de número 062/2022 está aprovado. Senhores vereadores, comunico que as inscrições para a eleição da mesa diretora do biênio 23-24, que ocorrerá na 42ª sessão ordinária, a realizar-se no dia 14 de dezembro de 2022, às 19 horas, estão abertas, cujo prazo de inscrições se encerra no dia 12 de dezembro de 2022, segunda-feira, às 17 horas. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrado a 41ª sessão ordinária, informando aos interessados que a íntegra das sessões se encontram gravadas em mídia para consulta no site da Câmara Municipal, bem como na secretaria desta casa, para ler os documentos na íntegra. Agradeço a presença de todos os presentes, dos internautas que nos acompanharam. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus.